Olá, meus queridos, vamos continuar a lição número 9, a parte do domingo, do dia 22/8, falando sobre o prelúdio do descanso, qual a origem do descanso e como Deus criou todas as coisas a partir da sua palavra. Ele preparou cada situação para que pudesse depois então completar. Primeiro dia, terceiro dia, quinto dia. E no segundo dia ele completou o que fez no primeiro. No quarto dia completou o que fez no terceiro. No sexto dia completou o que fez no quinto dia. E no sétimo dia Deus então descansou. Um grande cientista que se tornou cristão, ele era ateu. Ele disse que quando ele era pequeno, ia no zoológico com a mãe e ficava assim tentando achar penas de pássaros das mais variadas cores. E ele disse que essa era a diversão dele. E achava muitas e fez até uma coleção de penas de pássaros das mais variadas cores. O tempo passou, ele começou a estudar, descreu em Deus como Criador e passou então a ser um ateu defensor da evolução. Ele disse: minha descrença começou a terminar quando eu mergulhei nas águas do Caribe, aquelas águas límpidas, maravilhosas. Ele disse: quando eu vi a multiplicidade de peixes decorativos nas suas mais variadas formas, tamanhos e cores, ele diz, eu fiquei impressionado. Foi aí que eu descobri que a verdadeira evolução aconteceu na semana da criação. Ele disse: eu não pude me furtar a declarar isso para todo mundo e me tornei um cristão. Hoje eu creio sinceramente que Deus se tornou, sempre será o grande Criador do universo e também do nosso mundo. A pergunta de número 1 diz o seguinte: com que expressão Deus avaliou a sua criação neste mundo? Gênesis capítulo 1, verso 1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra, e disse Deus no verso 3, haja luz e houve luz. E viu Deus que a luz era boa. E fez Deus separação entre a luz e as trevas. No verso 6, e disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja então uma separação entre águas e água. E então, assim foi. E Deus chamou a porção seca a terra, e ao ajuntamento das águas chamou de mares. E viu Deus que era bom. Verso 11, disse Deus, produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. A terra produziu erva e árvores frutíferas, e viu Deus que era bom. E disse Deus, haja luminares na expansão do céu, para haver separação entre o dia e a noite. E fez Deus os dois grandes luminares, um para governar o dia e outro para governar a noite. E viu Deus que era bom. E Deus criou as grandes baleias, e todo réptil e toda alma vivente que vive nas águas de forma abundante, e se produziram conforme as suas espécies. E viu Deus que era bom. Verso 25, e fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, todo o réptil da terra conforme a sua espécie, e viu Deus que tudo era bom. Verso 27, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi o dia sexto. Então, para a pergunta, como Deus fez a criação e qual a expressão divina para indicar a sua criação? A expressão divina é, em cada dia da semana, eis que era bom. Mas no último dia, Deus olhando tudo e vendo a perfeição, Deus exclamou, é muito bom. Então isso mostra que a divindade tem assim um sentimento de perfeição muito grande. E aqui nós podemos dizer que a expressão de avaliação no sexto dia foi diferente das outras, porque Deus usou a expressão muito bom para indicar que estava satisfeito com a sua obra. Imagine um Deus perfeito, com assim uma mente perfeita, criando coisas perfeitas, só podia ser muito bom. Um dia o rei Canute da Inglaterra, no ano de 1032, ele era um rei muito bom e muito poderoso. E os súditos viviam bajulando o rei. O Senhor é a majestade, o Senhor é como um Deus, o Senhor governa tudo, qualquer pessoa obedece ao Senhor, o Senhor é maravilhoso. O rei diz, parem de me bajular, só Deus é digno de esse grande louvor. Pega o meu trono, todo mundo. Aí todo mundo juntou, os soldados querem que leve o meu trono na beira da praia. Colocaram o trono lá na areia. O rei disse, agora eu vou me assentar. Todos vocês fiquem em volta de mim. Eu vou mostrar uma coisa para vocês. A maré estava baixa.
Quando chegou 5h30 da tarde, a maré começou a subir. É natural que a maré suba, o encontro das águas de várias vertentes e fontes, as águas do mar começam a subir num certo período, usando também a influência da rotação da Terra e da Lua. E a maré começou a subir. De repente, a água do mar começou a molhar os pés do rei. As pessoas começaram a ficar espantadas porque os seus pés começaram a ficar molhados e a água começou a subir no tornozelo, ali chegando ali perto do joelho, e o rei assentado e a água subindo. Então o rei se levantou e disse: eu, o rei Knut, ordeno a você, mar, volte para o seu lugar, não molhe os pés do rei. Quando o rei acabou de dizer isso, veio uma onda gigantesca e molhou a todo mundo, molhou o rei também e até arrastou alguns para dentro da água. O rei disse: eu quero que vocês saibam de uma coisa, eu não tenho poder nenhum. O grande poder está com o Criador, que fez toda essa imensidão. A Ele vocês devem devotar toda a glória e toda a honra. Hoje, quem passa na cidade de Southampton, na Inglaterra, encontra num certo trecho da praia uma placa bem grande escrito: aqui o rei Knut, no ano de 1032, repreendeu toda a sua corte e ensinou que Deus é o grande Criador. Isso nos dá uma satisfação muito grande, porque aprendemos que esse Deus maravilhoso criou o ser humano de uma forma diferente. Aí vem a pergunta número 2. Como a criação da humanidade foi diferente de outras criaturas? Gênesis 1, 26, 27. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra. Verso 27. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Gênesis 2, verso 7 diz assim: e formou o Senhor o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então o Senhor Deus fez cair sobre o homem um pesado sono, e tomou-lhe uma das costelas, e cerrou a carne em seu lugar, e formou a mulher, e trouxe-a para Adão, e disse: Adão, esta é a sua mulher. E Adão olhou e disse: essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa ou mulher, porquanto do varão ou do homem foi retirada. Então, como Deus criou então o ser humano diferente dos outros seres? A resposta é: a humanidade foi criada à semelhança divina e Deus usou as suas próprias mãos para esculpir, para moldar o ser humano, soprando depois o fôlego de vida em suas narinas. Uma diferença marcante. Para as outras coisas, Deus usou o poder da palavra. Apareçam animais, apareçam erva, luminárias. Mas para o ser humano, Deus diz: vamos fazer a nossa semelhança, o Filho e o Espírito Santo e o Pai. E Deus então moldou ali o corpo do ser humano com todas as suas funções que iria assim funcionar. Soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida. E ele então se tornou a alma vivente. Deus foi poderoso ao extremo e foi meticuloso, detalhista e perfeito na criação do ser humano. Basta perceber, é a geração de um ser humano, que coisa perfeita que é. Quando a mulher, ela engravida, como um ser se desenvolve dentro dela, com o cérebro, com as funções todas, o fígado, o baço, o pâncreas, as células assim de defesa. Olha, algo maravilhoso que é a formação de um outro ser humano. Só o poder divino poderia criar todas essas coisas. Um dia, Thomas Edison, que era um homem que era assim, um cientista, mas era muito cristão, um amigo dele não acreditava que Deus era o Criador. E então, Thomas Edison, o que ele fez? Ele montou uma espécie de um planetário com todos os planetas. Ele fez uma engenhoca assim, com engrenagens, que ele apertava um botão, a luz acendia e os planetas iam se formando, girando. Uma coisa maravilhosa. Como hoje existem muitas cidades planetárias que são obras de arte para mostrar o universo. E quando o amigo dele chegou, Thomas Edison diz: vou mostrar uma coisa para você. Apertou um botão e a sala ficou escura e foi se formando então um pôr do sol. Daqui a pouco o sol apareceu, os planetas girando, as luas, e o rapaz ficou impressionado. Disse: como é que é isso? Como é que isso apareceu aqui? Quem foi que fez isso? Thomas Edison disse: ninguém fez.
Esse aqui apareceu aqui faz uns 2 meses, não sei como é que apareceu. O rapaz diz, impossível, uma coisa tão bonita é aparecer do nada. E Thomas Edison diz, é isso que eu estou querendo explicar para você. O mundo, o universo, não apareceu do nada. Teve uma mente maravilhosa, perfeita, que criou todas as coisas. O rapaz abaixou a cabeça e disse, senhor Thomas Edison, o senhor tem razão. Eu estou realmente querendo ser um cego, mas você abriu os meus olhos. Deus realmente fez o mundo. Aqui tem um texto de Ellen White, que está no maior discurso de Cristo, na página 63. Diz assim, aquilo que o próprio Pai Eterno declarou na criação como bom, era a lei da mais elevada bênção e o maior desenvolvimento para o homem. Quando Deus disse, é bom, é muito bom, isso foi uma lei de perfeição que beneficiaria o ser humano. Deus um dia vai restaurar todas essas coisas. Que haja uma bênção para o teu coração e possamos devotar a Deus a nossa gratidão pela criação. Obrigado porque você esteve conosco nessa lição. Fique com Deus, eu vou orar. Deus querido, obrigado. O Senhor, como Criador, nos fez de maneira diferente. Mostrou o seu poder da palavra, criando todas as coisas. Mas a nós o Senhor esculpiu, o Senhor moldou segundo a sua semelhança. Nós te louvamos por isso e pedimos que o Senhor restaure em nós aquilo que está deficiente. Põe tua mão sobre aqueles que estão doentes, dando saúde e bênção e vida em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus. Obrigado por sua atenção e divulgue nosso trabalho, se inscreva no canal, compartilhe com mais pessoas no Facebook ou no YouTube. Deus seja louvado pela sua participação. Amém.